Comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 11º capítulo, no verso 16, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, repita comigo. Nastuvita nanindeta Purvatas padasaduvam Vadato guna doshabhyam Varjita samadrin munihim Nastuvita nanindetam Purvatas padasadhuvam Vadato guna doshabhyam Varjita samadrin munihim. Nastuvita nanindetam Kurvata sadasadhuvam Vadato gunadosabhyam Varjita samadrin munihim. Nastuvita nanindetam Kurvata sadasadhuvam Vadato gunadoshabhyam Varjita samadrin munihim. Nastuvita nanindetam Kurvata sadasadhuvam Vadato gunadoshabhyam Varjita samadrin munihim. Nastuvitam não louvam. Nanindetam não criticam. Kurvataham aqueles que estão trabalhando. Sadhu muito bem. Asadhu muito mal. Va ou Vadataham aqueles que estão falando. Guna dosabhyam de boas e más qualidades. Varjitaham livre. Samadrik vendo as coisas com igualdade. Munihim um sábio santo. Repita comigo. Um sábio santo tem visão equânime. E, portanto, não se deixa afetar pelo que é materialmente bom ou mal. De fato, embora observe os outros executando o trabalho, bom ou mal, e falando palavras adequadas
ou indevidas, o sábio não louva, nem critica ninguém. Vou repetir sozinho. Um sábio santo tem visão equânime e, portanto, não se deixa afetar pelo que é materialmente bom ou mal. De fato, embora observe os outros executando o trabalho bom ou mal e falando palavras adequadas ou inadequadas, o sábio não louva, nem critica ninguém. É mais ou menos como todo mundo que você conhece, né? É o padrão, não é? Que a gente tem hoje em dia, graças a Deus. A gente vive numa sociedade iluminada, então esse é o padrão das pessoas. Né? Você nunca ouve ninguém criticar outra pessoa. Ou falar mal de alguém. Essas coisas não acontecem, né? Então, o Krishna está falando que o sábio, que ele estava falando no verso passado, da equanimidade do sábio, que ele mantém a mente fixa, ele consegue ver, lembra? Ele consegue ficar indiferente aos acontecimentos da vida, e deu exemplo que quando pessoas ou criaturas atacam ele, não fica irado. Né? E também quando ele é louvado e adorado, ele também não fica empolgado. Então a gente falou sobre isso na aula passada, né? E eu expliquei que essa equanimidade se dava pelo foco que ele tem no cumprimento dele, de seu dharma. Então a consciência dele não vai para um extremo materialmente ruim, como a ira, nem o outro extremo materialmente ruim, que é o orgulho, sensação de se achar especial. Então ele mantém-se equânime. E aqui, que a gente está falando, não, então, e ele também não se afeta pelo que os outros estão fazendo. Aqui era o que os outros estavam fazendo com ele, no verso passado. E aqui ele fala que ele não vai se afetar também que os outros estão fazendo. Basicamente, a receitinha é bem simples. Se alguém não está pedindo a sua ajuda, não chegou para você pedindo um conselho, por favor, devo fazer isso, devo fazer aquilo, isso é bom, isso é mal. Se a pessoa não está chegando para você, se a pessoa não está sob o seu encargo dármico, por exemplo, uma criança, ou alguém no seu departamento, no trabalho, de alguma forma você tem uma certa responsabilidade pela atuação daquela pessoa, está no seu, né, está dentro da sua esfera de responsabilidade. Então, são 3 situações, né? Alguém pediu, chegou para você e pediu. Você tem o dever de ajudar, porque família, você está numa situação, né? Verticalmente, você está na posição superior e tem o dever de ajudar. Ou no trabalho, a execução do seu dharma, você tem pessoas que olham para você, para essa guia, que precisam que você guie. Se não se encaixa nessas categorias, para que falar? Para que se incomodar? Por que você vai se agitar com uma coisa que está fora do seu controle? Que não diz respeito a você? Então, até um tema que eu vou estar lançando, eu fico plim-plim aqui para a semana que vem, o tema dos esfera de atuação. Que a gente tem que saber, para ser feliz, um dos elementos de ser feliz é você atuar dentro da esfera da sua atuação. E você poder sentir que você tem controle, você se dá o limite de atuar dentro daquilo no qual você tem controle. Uma das causas de ansiedade, infelicidade e angústia no mundo é que a gente tenta ou sente a falta de controle, ou seja, coisas que a gente não consegue controlar, estão fora da nossa esfera de controle e a gente fica ansioso e chateado porque elas estão indo errado. As pessoas fazem isso a nível de comunidade. Você está lá e você fica aflito e nervoso de ver uma coisa acontecendo, mas você não tem nenhum poder, você não se tem o trabalho de ter o poder de afetar aquilo, mas você fica vendo de fora e fica chateado. Ou você vê numa empresa
Tem as coisas acontecendo e você não gosta, trabalha numa empresa e você fica assim, mas não é na sua esfera de atuação que te deram na empresa. Aí você fica aflito. Uma coisa que está acontecendo na qual você não tem nenhum controle. Então esse tipo de mentalidade, isso causa, isso traz distúrbios mesmo. Então a solução é não, traz para cá de novo, traz para perto de você, o que você controla? O que cabe a você? O que você pode fazer efetivamente? Eu posso, então faz isso. Consegue expandir? Então expande mais. O que você pode fazer agora? Porque esse círculo de poder, ele varia. O que eu posso fazer? E você atua dentro da sua esfera. Você atua dentro da sua esfera. E você não precisa se preocupar com a vida dos outros. Porque não lhe cabe. Não te perguntaram. E a sua opinião não vai fazer diferença. Então deixa os outros. Estão fazendo, se alguém te perguntar, você fala. Alguém te pergunta, o que você acha daquilo? Acho que não é legal. Te perguntar, você não vai ficar também. Você fala. Mas em geral, você não se perturba com isso. Você não deixa isso entrar nos cálculos do seu bem-estar da sua vida. A vidinha dos outros, comportamento dos outros, coisas que estão fora. Você tenta manter o foco na sua área de atuação e mais especialmente no que você está fazendo. Em você fazer um bom papel, em você ser um bom exemplo, em você fazer o melhor possível, na sua área de atuação. Que você seja uma inspiração para os outros. Então eu não vou me controlar, vou falar mesmo. Sobre política. Então hoje, né, é o dia que o Trump foi eleito nos Estados Unidos. Então, foi uma notícia chocante, né? Meu mestre espiritual escreveu, sim, foi eleita uma pessoa que não é considerada um ser humano digno. Um ser humano racional, ele escreveu assim, foi eleita uma pessoa que não é considerada um ser humano racional. E ele é americano. Então é um fato chocante, mas então assim, aí hoje de manhã eu até fiz um comentário no Facebook lá, chocante, assim que eu fiquei chocado com a notícia, né? E tem uma enxurrada de comentários, aquela coisa assim bem divertida, né? Enxurrada de comentários, né? A última vez que eu olhei já estava com 90 comentários. Uma discussão. E deu para ver um espectro, assim, deu para ver uma análise assim pequena, né? Uma pequena análise dos pensamentos. E basicamente tem 3. Pessoas que concordam que é um fato chocante, que é perturbador. Outras pessoas que não, que acham ótimo, que ele ganhou, porque é isso mesmo, e Bolsonaro, vamos lá também, né? Que a turma do Bolsonaro, vamos lá mudar e a gente tem que acabar com a... Como é que é o termo que eles usam, hein? Chuta o balde logo, vamos acabar com isso, essa esquerda, enfim. Então tem a turma assim que é pró, né? Que acha que não, que é isso aí mesmo, que é a esquerda, que se dane, que é um horror e tal, não sei o quê. Então assim, uma coisa meio política, tipo, que é pró isso, um pessoal que concorda que é chocante a notícia, e aí tinha um outro público, que como é meu ciclo de influência envolve muitos espiritualistas, né? Tenho uma amizade com eles. E eu vi uma outra ala, que era a ala dos espiritualistas, dizendo, se dane, é Maia. Tipo assim, não falaram que se dane, mas eu estou traduzindo. É Kali Yuga, é Maia, não tem importância, e daí? Não faz diferença nenhuma, aí, imagina, qual o problema? Problema nenhum. E daí? Tipo assim, e daí? E é isso que me preocupou, porque se é direita, eu não vou entrar nessa. Você quer votar em Bolsonaro, você quer votar no Lula, sabe? Não vamos entrar nessa, né? Isso é outro papo. O que erraram foi o seguinte. Primeiro, o choque da maioria das pessoas, isso foi falado no mestre espiritual, pessoas inteligentes, isso é o meu mestre espiritual, não sei o que falei.
As pessoas inteligentes que ficaram chocadas com a vitória do Trump, elas ficaram chocadas porque viram que ele é uma pessoa bruta. E pior, o que é realmente sério, uma pessoa que é abertamente racista, sexista, nacionalista e homofóbico. Né? Hã? Sim, xenofóbico. Muito bem, obrigado. E xenofóbico. Obrigado. Hã? Então, assim, e abertamente. Porque a gente sabe que na nossa sociedade, a gente está num processo de transformação. A gente sabe que 200 anos atrás, todo mundo era racista, praticamente dizendo. Era normal ser racista. Era normal ser sexista 100 anos atrás. 100 anos atrás, todo mundo, praticamente, era sexista. Todo mundo achava que mulheres eram inferiores. Era normal. Ninguém. Normal. Mesmo nos países mais avançados. Era normal. Se você estudar um pouquinho da história e ver, no início do século passado, na Inglaterra, uma mulher queria ir para a universidade, era assim, tipo assunto de chacota. Pra quê? A mulher tem que ficar em casa, né? Então não é para a universidade. Isso 100 anos atrás, na Inglaterra. Ainda hoje, uma grande parte do mundo, Oriente Médio, está lá, a mulher não pode nem dirigir carro na Arábia Saudita. Nessa onda retrógrada, né, do islamismo fundamental, fundamentalismo islâmico. Mulher não pode sair de casa, não pode estudar, não pode fazer nada, não pode se revelar, tem que se esconder, enfim, aquela coisa horrível. Então, isso está acontecendo, isso é muito real. Então, esse movimento, nossa, a gente se acostuma muito fácil. Os ganhos que foram tidos, recentíssimos. A gente fica esquecendo que 40 anos atrás, estava tendo a luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles não tinham direitos iguais, não podiam ficar no mesmo lugar. 50, 60 anos atrás, apenas 60 anos, tinha segregação nos Estados Unidos. Né? Racismo absolutamente aberto. Pessoas não entendem que 60 anos atrás eles estavam matando milhares de afro-americanos, né? Milhares estavam sendo mortos em Mississippi. Igrejas sendo explodidas, igrejas dos negros sendo explodidas, com bombas, matando crianças e mulheres. Isso 60 anos atrás apenas. Pessoas estavam morrendo, tinham gangue, saíam, o Ku Klux Klan saindo vestido, matando pessoas, enforcando, deixando elas penduradas em árvores. E a gente, agora esquece que foi uma luta para vencer essa fase horrível da humanidade. A gente esquece que menos de 100 anos atrás, 90 anos atrás, 90 não, a gente está em 16, né? 85 anos atrás, para ser mais preciso. 85 anos atrás, Hitler estava subindo ao poder. 85 anos apenas, uma pequena vida humana. Hitler estava sendo levado ao poder. Um programa horrível de absoluto xenofobia e absoluto ódio contra os judeus. E que até 1945, campos de concentração no meio da Europa. No meio da Europa. Então a gente está brincando com fogo, as pessoas pensam, mas brinca com fogo, esquecendo essa mudança nossa, essa batalha, essa gradual, devagar, batalhazinha da raça humana para ser um pouquinho melhor, para sair da barbaridade, para começar a aceitar o direito das mulheres, das outras raças, das outras nações, das religiões, de vencer o ódio religioso. Isso está acabando de acontecer e está ameaçado, e tem várias partes do mundo onde isso ainda não tem.
Então o medo, a preocupação com a eleição de um Trump da vida é o retrocesso aparente disso. Da nação, tem o maior poder militar, o maior poder econômico do mundo, e nesse sentido é a nação mais poderosa do planeta. Elegeu uma pessoa abertamente contra esses avanços da sociedade, contra esses avanços da civilização. Essa é a preocupação. Não se trata de detalhes de esse candidato e aquele, esse partido, aquele. É uma questão dármica, de um retrocesso dármico, de uma ameaça ao começo de um início, de um despertar da raça humana, de ser mais dármica, de ter uma visão mais nobre da igualdade de todos, dos direitos de todos. Essa é a preocupação. E erra muito. O espiritualista que acha, e daí? Esquece que Krishna veio para restabelecer o Dharma. O Dharma não é espiritual, ele também veio para representar o Yoga, mas ele fala, eu vim para representar o Dharma. Krishna estava no campo de batalha, não foi uma guerra religiosa. Não tinha nada a ver com espiritualidade a guerra da Bhagavad Gita. Era uma guerra ética, moral. Uma busca para restabelecer o Dharma. Então como é que um devoto de Krishna falar que não tem nem aí, não importa? Krishna se importava. Krishna se importou. Krishna dedicou anos da sua vida, uma grande parte da sua missão na Terra foi para restabelecer o Dharma. Para que as coisas fossem materialmente corretas. Porque a sua espiritualidade, como eu sempre falo, ela vai se dar pela execução do seu Dharma. Você não pode ignorar a vida material e ter uma vida espiritual alheia. Isso não existe. Não é essa missão, parece essa lição que Krishna está passando? Krishna lá no meio daquilo tudo, envolvido, absolutamente envolvido com a política da época. Parece que ele está dando a instrução que, quer saber? Vai. Maya. É tudo Maya, Arjuna. Não. Vamos lá para os Himalaias, que se dane aqui o povo. Não. Ele fica, não, Arjuna, você tem que defender o povo, tem que defender a Constituição, você tem que manter seu Dharma. Essa turma usurpou o poder, eles não têm direito a tal poder, isso é um retrocesso dármico, não pode. Tem que lutar pelos direitos deles, Arjuna. Não estava Arjuna lutando para estabelecer um estado de yoga, uma cultura de adoração a Krishna, não tinha nada a ver. Krishna não pediu isso, porque isso ele não ia pedir nunca. E Arjuna não fez isso. Ele estabeleceu o Dharma. Ele estabeleceu o que era correto. Ele lutou por uma política justa. Então, erra o espiritualista que pensa que ele pode simplesmente, quer saber, não estou nem aí, não me interessa. Não, você tem que levantar a vozinha, pelo menos no Facebook, né? Pelo menos faz alguma coisa. E fala, olha, eu sou contra isso. Eu sou contra um retrocesso da humanidade, eu sou contra esse perigoso passo para trás, depois das árduas lutas para conquistar os direitos civis de todos. Eu sou contra a ameaça à liberdade da mulher, das diferentes raças, das diferentes religiões. Eu sou contra isso. Não pense, a gente pensa, está tudo seguro agora, já conquistou. Olhe para a história. Sobe e desce. Coisa está indo bem, depois a coisa vai muito mal. Olha para a história, por isso que tem que ter um pouquinho de história, tem que olhar para trás. História é sua memória, sem memória você não tem inteligência. Sem inteligência você não vai agir bem. Se a gente olhar para trás, você vai ver que esses ganhos não são garantidos. Sociedades sobem e descem. O que parece estar indo bem, uma sociedade esclarecida, boa, depois ela vai e cai na ignorância, cai na raiva, na estupidez.
na violência. E não pense que isso não pode acontecer com a gente no mundo, não pensem, não. Isso é um perigo, achar que não vai acontecer, isso é o maior perigo. O Martin Luther King dizia, né, o perigo é o silêncio dos que sabem que estava errado. Então, essa é a pior coisa. Quem sabe que está errado e não fez nada. Então é para ficar atento mesmo. É para ficar despertar. A gente tem que falar mesmo. E como espiritualista você tem que se manifestar a favor do Dharma, da igualdade. E o principal ponto, assim, Krishna fala, é yoga a visão de sattvam, de igualdade. Quando você vê a igualdade de todos, isso é yoga, Krishna fala na Bhagavad Gita. Ver a igualdade de todos é yoga. Ver a igualdade, o que tem de igual em todos, isso é visão sáttvica, Krishna diz em outra sessão. Então a visão de diferenças, a visão de essa raça, aquela raça, esse pode, esse não pode, um homem pode, mulher não pode, essa visão não é a visão espiritual. A visão espiritual é de unidade, de igualdade. É a visão de você respeitar o direito de todos, o caminho de todos, você estabelecer princípios de igualdade. Essa é a visão espiritual, essa é a visão dármica, essa é a visão do yoga. Então, se alguém ameaça isso, você tem que se manifestar contra, pelo menos se manifestar e ficar atento a não perder isso, a não deixar isso escapar, esse princípiozinho que está começando agora, na humanidade, finalmente, um princípiozinho de igualdade que a gente nunca teve antes. Nunca teve antes. Nunca as mulheres foram respeitadas como elas são hoje. Nunca. Nunca diferentes raças tiveram essa igualdade como tem hoje. Nunca. E agora os direitos né? Os direitos das inclinações sexuais nunca foi respeitado. Nunca houve isso. E agora está tendo. Então isso é um milagre, isso é uma coisa divina e a gente tem que preservar isso. Isso faz parte da era dourada que a gente quer cultivar. Então não erre nesse sentido. Se você tem uma opinião política, acho que o governo... Isso é outra coisa. Mas nunca ameace essa igualdade, o direito das pessoas. É só isso que eu estou falando. Eu não estou falando qual tipo de política é melhor, né? Não me meto nessa. Normalmente nunca entro nesses assuntos, porque eu acho eles complicados demais para mim. Mas o princípio de igualdade, respeito de todos, direito de todos, isso a gente não pode brincar com isso. Então a gente não reclama, ou sabe, não reclama, não fala, mas você tem um Dharma universal. Nós fazemos parte de um planeta. Então é o nosso Dharma universal. Se manifestar contra uma movimentação do mundo que é um retrocesso a essa igualdade. Faz parte do nosso Dharma. É dever nosso. Isso não é falar mal dos outros. Isso não é reclamar dos outros. Isso é outra coisa. Isso é um movimento consciente da sua responsabilidade mundial. Do seu Dharma universal. Pronto. Tinha que falar. Krishna não ia me deixar em paz. Né? Eu não falasse. Alguém quer fazer algum comentário? Identificar com uma pessoa assim e votar numa pessoa assim. É uma ofensa. É uma ofensa. Só a gente lembrar que Hitler foi eleito com enorme popularidade. Gigante popularidade. E esse é o temor, isso está acontecendo no mundo hoje. Ódio funciona. Ódio é muito legal. Ódio dá barato. Todo mundo aqui, acho que ninguém aqui é muito santo, você já teve seu momento de ódio, não já? De ira? Dá um barato ou não dá?
dá um barato. É bom? Não, Krishna fala que é um dos portais para o inferno. Ele fala dessa linguagem. Que de fato é. Mas dá barato. Ira dá barato. Ódio dá barato. Com ódio você se sente superior. Com ódio você traz um propósito para a sua vida. É por isso que o ódio dá tanto certo no mundo hoje. Os movimentos, né, extremistas muçulmanos e agora extremista, né, na política americana e na Europa também tem um movimento forte extremista. Esse movimento funciona porque ódio dá certo. Ódio dá propósito para a pessoa, ela dá um foco, ela se sente energizada, focada, determinada, as coisas ficaram claras, a confusão se foi. Eu odeio você, eu quero acabar com essa raça, com esse povo dessa religião, com essa... Pronto, aí você fica com foco, você tem uma missão. E ter uma missão, ter um propósito na vida é muito bom. É de fato necessário e dá um grande sentido de vida, um propósito na vida, te dá força. E o ódio dá essa visão, uma opção assim horrível dessa coisa bonita de você ter um propósito, de você ter uma missão na vida. O ódio dá essa força. Então quando você está infeliz, você está frustrado, as coisas não estão indo bem, no meu caso dos Estados Unidos, no meu claro caso de todo o povo no Oriente Médio, tudo indo mal, pobreza, tudo ruim, humilhação, aquela coisa toda, aí você dá uma opção de ódio, aí o ódio dá aquela, isso aí o ódio dá força, vamos lá. Por isso que sempre na história o ódio foi usado para manipular a massa, sempre. Criar um inimigo sempre deu certo. Sempre deu certo. E sempre vai dar certo. Estimular o ódio, criar um inimigo, sempre vai dar certo como uma ferramenta de manipulação das massas. Sempre vai dar certo. Infelizmente no Brasil é usado, né, os evangélicos têm essa coisa do ódio, nós, o resto não pode, o resto do demônio, o resto do diabo. Então usa essa força do ódio para dar um direcionamento, para a pessoa se sentir melhor, para encher ela, para preencher ela, para dar o propósito. Não todos, claro, mas um grande, né, tem suas alas do evangélico que usam isso, o ódio. Só nós, o resto do diabo, o resto vai queimar no inferno, só nós estamos certos, o resto é errado. Exatamente como os muçulmanos extremistas usam. Então, infelizmente, é isso, é o ódio. É a incapacidade de enxergar algo mais profundo. É você ficar na superfície, querendo achar propósito na vida, numa vida de frustração, infelicidade. Aí o ódio preenche. Mas quando você vai além da superfície, aí você vai encontrar unidade. Você vai encontrar luz, você vai encontrar Deus, você vai encontrar uma coisa mais bonita. Aí você pode trazer aquela força da determinação para o bem, para o contato, para a comunhão, para a igualdade, para o avanço. Mas você tem que ir um pouco mais profundo para isso. Na superfície você não vai achar isso. Seria algo parecido acontecendo aqui na Paraíba, em relação à cunha nova? O candidato se elegeu, pesquisando nós. Botar uma coisa de conta do meio, assim. As pessoas ficaram com demônios, mas também, né? Sim. São muitos movimentos, dá certo, né? Dá certo. Sempre dá certo você criar um inimigo, criar o ódio. Funciona 100% das vezes. Enquanto a gente não espiritualizar a humanidade, enquanto a gente não tiver uma humanidade mais conectada, mais iluminada, sempre vai dar certo. Por isso que eu não me estimulo assim muito pela política hoje em dia, porque enquanto o povo não mudar, as coisas não vão mudar. Enquanto a massa for tão facilmente manipulada pelo ódio, pela mentira, tão facilmente aceitando mentiras e estupidez, as coisas nunca vão mudar. Porque sempre vai vir alguém para aproveitar-se disso. Sempre. É muito essa coisa de eu sou a vítima, ele é meu inimigo e está me ferindo. Então eu achei alguém para ajudar os meus problemas. É ótimo. Solução imediata. Estúpida, violenta, perigosa,
mais imediata. Então é isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente levar a sério o nosso papel de transformação na nossa vida e da sociedade ao nosso redor. E não lutando com outras ideias, né? Como o Prabhupada falou, não é comunismo vezes capitalismo, não é esse ismo, aquele ismo, mas a gente ir além disso, a gente ir para o espiritual, a gente ir para dentro e buscar a luz, e buscar a verdade, começar a difundir a verdade, essa verdade da comunhão, da espiritualidade, da igualdade de todos, do bem, da importância de você fazer o bem, de você se encontrar fazendo o bem, fazendo o seu papel, cumprindo o seu dharma, a gente ter essa visão e difundir essa visão, porque é só assim que o mundo vai mudar, é só assim que a gente vai se proteger da barbaridade. Muito obrigado por você ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.